Nesse vídeo você vai aprender um pouco mais da cultura inglesa, conhecendo o famoso feriado Thanksgiving, qual sua origem, curiosidades e tradições. Fala pessoal, Ingrid aqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a história e a origem do Halloween. E ontem foi Thanksgiving, nossa, eu esqueci o tema do vídeo. Ontem foi Thanksgiving para o pessoal dos Estados Unidos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para você saber mais da história por trás desse famoso festival feriado. Então já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo. Não só assiste, mas se inscreve e bora lá conhecer a história por trás desse famoso feriado nos Estados Unidos. É bem provável que você já viu em alguma série, em algum filme. É bem provável não. Você já viu em alguma série ou em algum filme acontecendo o feriado Thanksgiving. E qual é a sua origem? Tudo começou, a gente vai lá para os colonizadores da América dos Estados Unidos, que são os britânicos. Aqui a gente vai ver um pouquinho de história, eu me sinto muito, né, uma professora de história, que eu vou falar isso aqui agora, mas não, professora de inglês apenas. O babado é o seguinte, tudo começou com o rei Henrique VIII, um rei lá da Inglaterra. Teve um momento em que ele cortou as relações com a Igreja Católica e ele criou a nova religião dele, a religião que até hoje é a religião oficial da Inglaterra, que é a religião anglicana, a Igreja Anglicana. E aí ele rompeu as relações com a Igreja Católica, criou essa nova religião anglicana e acabou, né, deu um tchau para os feriados que a Igreja Católica tinha naquela época e criou novos feriados da sua religião anglicana. Um desses feriados é o Thanksgiving, que é mais relacionado com as festas de colheita. Os britânicos foram os colonizadores do pessoal dos Estados Unidos. Então, veio a cultura, a língua, tudo dos britânicos para os Estados Unidos. E aí, mais ou menos 1600, 1620 foi quando surgiu de fato o Thanksgiving nos Estados Unidos, quando eles estavam comemorando a colheita que estava acontecendo. Porque afinal, quando a gente planta alguma coisa, a gente espera a colheita e quando vem a colheita a gente fica muito contente. Então naquela época eles ficavam comemorando o Thanksgiving Day, o Dia de Ação de Graças, como um agradecimento à colheita que eles tiveram. E aí, nesse ano por aí, 1620, quando surgiu nos Estados Unidos, os americanos, eles comemoravam o Thanksgiving juntamente com os índios. Então, bora lá, amiguinhos, vamos comemorar o Thanksgiving, mas a gente sabe que a relação entre os americanos e os índios não era uma relação tão boa assim, mas isso fica para um outro momento. Então, basicamente, essa é a origem nata do Thanksgiving. Mas hoje em dia, quando a galera comemora o Thanksgiving, não é mais focando na colheita, mas sim, esse feriado virou um símbolo de gratidão e solidariedade. Solidariedade. Então é muito comum as pessoas fazerem ações sociais, ajudarem os que necessitam durante esse feriado e também serem gratos a tudo que aconteceu durante o ano. Toda vez que eu penso em Thanksgiving, eu me lembro logo de Fuller House, porque tem um episódio onde eles estão lá com a mesa cheia e é bem comum deles, né? Eles, às vezes, dependendo da crença, enfim, eles dão as mãos e eles oram a Deus agradecendo por tudo o que aconteceu durante o ano, todas as coisas boas que aconteceram. A gente sabe que os Estados Unidos, no geral, é um país protestante, então eles fazem esse agradecimento a Deus. Mas o pessoal, tem outras pessoas que simplesmente agradecem, são gratos, né, sem agradecer diretamente a Deus. Mas o fato é que Thanksgiving Day é um feriado super famoso, onde eles são gratos a tudo que aconteceu durante o ano. E também tem essas ações sociais de solidariedade. Como a gente vê nos filmes e séries, eles reúnem a família, reúnem os amigos próximos e tem uma janta. Não sei se você já assistiu Friends e vai se recordar, mas logo na primeira temporada, os pais do Ross e da Monica, eles viajam durante o Thanksgiving, o Ross fica em pânico, em choque e revoltado, e acaba que o Thanksgiving dos demais amigos não dá muito certo, e os 6 mesmo fazem o próprio Thanksgiving deles. E tanto é que a Monica tem que cozinhar vários tipos de torta, vários tipos de, como é o nome? Purê de batata. Ela tem que cozinhar vários tipos de purê de batata, porque o Ross gosta de um jeito, a Phoebe gosta de outro e o Joey gosta de outro. Então, é comum entre eles juntarem os amigos, a família próxima e fazer essa janta.
Aqui já vou adiantar uma curiosidade, os alimentos comuns entre eles nessa festa é o purê de batata, que a Mônica teve que fazer vários deles e no final nenhum prestou. O peru, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. As batatas doces, cookies, tortas de maçã e noz e abóbora. Continuando as curiosidades do Thanksgiving. O Thanksgiving também é conhecido como Turkey Day, o dia do peru. Por quê? Como eu falei, uma das tradições é eles comerem peru durante esse jantar. Então, todo mundo de todo o país costuma assar, né, preparar o peru. E já foi levantado um dado onde mais ou menos, em média, 50 milhões de peru são comidos apenas nesse dia. Então é muito peru mesmo, por isso Turkey Day, o dia do peru. Outra curiosidade é que no ano de 1863, o presidente Abraham Lincoln declarou esse feriado, esse dia, né, como um feriado nacional. Então foi apenas nesse ano específico, 1863, quando o presidente Lincoln, que a festividade virou um feriado. Outra curiosidade interessante é que logo após o Thanksgiving, né, a pessoa é grata por tudo que aconteceu, então vamos comprar, vamos gastar. No dia posterior ao Thanksgiving, na sexta-feira, é quando ocorre o Black Friday, o foco mesmo do Black Friday. Aqui já é bem comum a gente ter, né, durante o mês de novembro, tudo já entra em desconto basicamente, mas lá nos Estados Unidos o babado forte acontece mesmo no Black Friday, que é a última sexta-feira do mês de novembro. Uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para prestar atenção é que é comum entre eles também assistirem futebol. Eles têm esse costume de assistir as partidas de futebol que acontecem no final do dia. Outra coisa muito interessante é que acontece também desfiles. Uma tradição desse dia é ter desfiles, a janta, orações em agradecimento, as ações sociais, missas. E o desfile, ele é um babado forte que acontece. Tem uma loja que se chama Macy's, que ela é uma responsável pelo maior desfile que acontece de todos os tempos lá nos Estados Unidos. Desde 1924, essa loja Macy's, ela realiza o maior desfile durante essa data, que é o Thanksgiving. Como você está vendo aí na imagem, é o Macy's Thanksgiving Day Parade e é o maior desfile que acontece durante esse dia. Agora, em relação às datas, o Thanksgiving nos Estados Unidos sempre ocorre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Aqui no Brasil também é na quarta quinta-feira de novembro, mas não é um feriado tão comum aqui pra gente. Eu não sabia, mas o pessoal do Canadá também comemora Thanksgiving, sendo que pra eles é mais adiantado um pouquinho. Acontece na segunda-feira do mês de outubro. Por que isso? Porque é antes, Ingrid. Porque o tempo de colheita deles vem antes. Eles têm primeiro a colheita no mês de outubro, diferentemente da galera dos Estados Unidos, que tem um tempo de colheita em novembro. Eu aprendi muitas coisas com esse feriado, Thanksgiving Day. Tinha muitas coisas que eu não sabia. Se esse vídeo foi interessante pra você, se você gostou de aprender mais sobre isso, deixa eu estar curtindo no vídeo e comenta lá o que você achou desse feriado. Esse foi nosso vídeo. Assiste o vídeo onde eu falo sobre a história do Halloween, porque é muito interessante. And I see you next time.